Olá pessoal, tudo bem com vocês? Jesus era um extraterrestre? Essa pergunta incomoda muita gente, não a mim, porque meu entendimento é outro. Mas se disséssemos, Jesus então poderia ser um metamorfo? Ou seja, poderia mudar de forma? A polêmica aumentaria, não é mesmo? Provavelmente você não verá esse assunto ser tratado em outro canal, e se for, verá uma abordagem fanática, religiosa. Mas devemos tratar o assunto com o máximo de respeito e de maneira imparcial. O assunto é o seguinte: trata-se de um manuscrito egípcio que foi decifrado, que remonta a quase 1200 anos, contando uma parte da história da crucificação de Jesus e traz informações nunca antes vistas. Ninguém sabe por que não houve debates acadêmicos ou os motivos pelos quais ocultaram esse tipo de informação, mas ao longo do vídeo teremos algumas respostas. Jesus é um personagem sensacional e sua história passa de geração em geração. Nos próximos minutos, preste bastante atenção, assista até o final, porque vamos tratar de um dos temas mais incríveis e interessantes da humanidade e me arrisco em dizer, você nunca ouviu sobre isso. Segundo a Bíblia canônica, Jesus foi traído por Judas em troca de dinheiro. O combinado era o seguinte: Judas deveria mostrar a seus guardas quem era esse tal de Messias e com um beijo ele seria identificado. Eles o encontraram, Judas o identificou, o prenderam e deram início à carnificina. Bem, o que poucos sabem é que em 1910 encontraram um manuscrito que foi supostamente escrito por São Cirilo de Jerusalém ou por alguém que escreveu usando o seu nome. Esse manuscrito trata de algo interessantíssimo, porém assombroso. Ele narra parte da história da crucificação de Jesus e explica por que Judas utilizou de um beijo para executar sua traição. Vejam bem, ele poderia ter apontado, gritado, mostrado de longe, descrito, enfim, são inúmeras possibilidades. O manuscrito traz que a razão do beijo era para que conseguissem identificá-lo, porque Jesus poderia mudar de forma. Seus perseguidores já sabiam que várias eram as formas de Jesus, porque muitas pessoas o descreviam de maneiras diferentes. Às vezes aparecia com roupas brancas, às vezes com coloridas, às vezes com pele pálida, ora como jovem, ora como velho ancião, ora como loiro, ora como negro. E isso fez com que Judas escolhesse esse gesto, ou seja, o beijo, como a melhor maneira de identificá-lo, porque os discípulos sabiam qual era a forma que Jesus estaria naquele momento. Mas vai ficar mais interessante. O texto também fala sobre Pôncio Pilatos. De acordo com o manuscrito, Pôncio Pilatos preparou uma farta mesa e jantou com Jesus na noite anterior à sua crucificação. Nesse jantar, teria oferecido o próprio filho para morrer em seu lugar. Claro, tudo isso é interessantíssimo, porque é a primeira vez que se fala em algo desta natureza. Mas sabemos que existem várias narrativas sobre Pôncio Pilatos, mas nenhuma trouxe que ele teria oferecido seu próprio filho para ser crucificado no lugar de Jesus. Mas tem algo ainda mais interessante. Esse encontro teria acontecido um dia antes da crucificação e quando Pilatos ofereceu o filho para ser crucificado, Jesus se negou e o consolou. Disse ele a Pilatos que era um homem digno de graça porque demonstrou fidelidade, porém, caso quisesse, poderia facilmente escapar. Enquanto dizia essas palavras, Pilatos observava Jesus mudar de forma. Após a crucificação, Pilatos foi até lá e olhou para Jesus, mas não era o mesmo que havia sentado à sua mesa. Ele estava em outra forma. O texto egípcio responde claramente o que seria uma espécie de habilidade paranormal de Jesus, ou seja, mudar de aparência, já que era visto em vários lugares com diferentes cores e aspectos. Porém, devemos levar em consideração algumas coisas. De acordo com seu próprio tradutor, o fato de o texto ter sido decifrado não significa que os acontecimentos ocorreram, mas sim que algumas pessoas daquela época acreditavam nessa versão da história. Existem duas cópias do manuscrito. Uma está no Museu da Universidade da Pensilvânia e outra em Nova York. O autor da pesquisa utilizou cópia de Nova York porque o material da Pensilvânia está ilegível em grande parte do texto. O documento traz as narrativas de Pôncio Pilatos descrevendo Jesus como um ser incorpóreo. Isso talvez não explicaria sua procedência não humana? Ou talvez humana com poderes paranormais?
Se assim for, os inúmeros milagres não seriam fatos concretos, mas usando de suas habilidades paranormais? E essas habilidades não teriam alguma semelhança com deuses do templo de Dendera no Egito, por exemplo? Na minha opinião, está mais do que explicado o porquê censuraram esse tipo de informação. Poderia ser muito perigosa, causar um caos irreparável no mundo, claro, dentro da interpretação do cristianismo. Eu vou deixar as fontes para quem quiser saber mais sobre as traduções. Mas me diga aí, qual é a sua opinião? Um forte abraço, não esqueça o like e compartilhe este vídeo para fortalecer a nossa amizade.